Olá, seja bem-vindo ao canal da Casa Fraterna Missão de Amor, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, buscando compreender melhor as leis que regem o espírito e a matéria. Hoje iremos fazer uma reflexão sobre a parábola da ovelha perdida, mas antes gostaríamos de pedir para que todos que nos acompanham fechem seus olhos, respire profundamente. Organize a sua mente, os seus pensamentos. Permita-se estar conectado com Deus, com a paz, com o amor. Querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos encontramos de reflexão sobre o Teu amor, de conexão com a Tua paz, que possamos retirar desse estudo, dessas reflexões, coisas práticas para colocar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e se não for pedido muito, para com os nossos inimigos também. Rogamos que nos dê força para passar por esses momentos tortuosos. Gostaríamos também de pedir, de modo especial, a todos aqueles que se encontram enfermos na presente data e quando todos tiverem o acesso a esse material, que possa estar sendo acolhido pelo Teu amor, pela Tua luz, passando por todo o corpo, por todo o espírito, trazendo um pouco de bálsamo às dores físicas e morais que sentimos. Que todos possam se sentir acolhidos pela equipe espiritual responsável por cuidar de cada um deles, por cuidar de cada um de nós. Que assim seja. Então hoje iremos fazer o estudo da parábola da ovelha perdida. Essa parábola que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14, e em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Nós escolhemos fazer reflexões através do que está escrito em Lucas 15, versículo 1 a 7, devido à forma com que ela foi colocada lá. São colocadas 3 parábolas em sequência. Ela é a primeira. Primeiro é a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, e logo após a parábola do filho pródigo. Compreender por que ela foi colocada ali e alguns pormenores que tem, que numa leitura rápida talvez nos escape um pouquinho a percepção de alguns detalhes. Então vamos à leitura da parábola. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola dizendo: Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros, e após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade do arrependimento. Primeiro, pausadamente sobre alguns pontos da parábola, para aqueles que já entendem alguns pormenores, a gente pede um pouquinho de paciência, para a gente estar sempre acessando aqueles que têm pouco contato com o texto bíblico, ou têm dificuldade de ligar uma coisa com a outra, né, do texto bíblico. Primeira coisa, estavam aproximando de Jesus publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos era aquela pessoa responsável por cobrar os impostos das outras pessoas
e eles eram muito odiados, porque eles eram judeus que cobravam de judeus tributos para repassar ao povo romano, que era o império que dominava os judeus naquela época. Então é como que se hoje os nossos governantes nós pagássemos impostos para eles, mas ao invés desse dinheiro ser benéfico para a população brasileira, esse dinheiro ir para um outro local, para um outro país, para uma outra região, e a partir daí essa outra região escolheria o quanto voltaria, né, bem distante daqui. Primeiro eles iam pegar a maioria, né, desse valor para poder voltar para o Brasil. Então imagine o quanto que os judeus odiavam o publicano, porque eles eram considerados traidores da nação. Eles eram considerados aquele que se entregou para o principal inimigo, que naquele tempo, naquele momento, era o Império Romano. E pecadores, todos aqueles que o conceito judaico da época considerava em pecado. Lembrando que pecado, no seu original, significa errar o alvo, não atingir o alvo, não acertar. Não essa coisa colocada assim de forma tão tenebrosa como a gente ouve lá e cá, mas pecadores é aqueles que estavam errando o alvo. E eram os considerados assim pelo povo judaico, né, pelos judeus da época. Então, quando se encontrava aquelas pessoas, falavam assim: nossa, fulano é de má vida, fulano é pecador. Então, eram esses os povos, as pessoas que estavam se aproximando de Jesus. E então os fariseus e os escribas começaram a murmurar, a questionar, a brigar. Hoje a gente vê muito isso nas redes sociais. Tem um apelido carinhoso, os haters. Né? Naquela época eram fariseus e escribas. Então, aquelas pessoas que têm um grande conhecimento, um profundo conhecimento, mas estão ali somente para murmurar, para questionar e muitas das vezes não estão tentando fazer alguma coisa para se acertar. Os fariseus eram um grupo de religiosos que estudavam extremamente, profundamente a literatura sagrada da época, a, o Pentateuco mosaico e os profetas. Né? Eles tinham um profundo conhecimento disso. Desde criança era ensinado como cantigas de niná, como música e poesia para ficar bem gravado o que os textos traziam, o que o ensinamento, tanto o literal, o escrito, quanto o oral, vinha trazer para aquela nação. Então, eles eram essas pessoas que tinham um grande conhecimento. E os escribas eram aqueles que eram responsáveis em transcrever esses ensinamentos. Eles eram os escritores da época. Então, como podemos ver, os dois grupos são os intelectuais da época, tanto de muita informação quanto de quase ninguém sabia escrever e ler naquele tempo. Então, eles sabiam ler e escrever, geralmente, e tinham um grande e profundo conhecimento do que estava escrito, né? Essas pessoas começaram a dizer assim: nossa, tá vendo? Jesus acolhe pecadores e come com eles. E naquela cultura, comer com uma pessoa quer dizer que você a aceita. Você só sentava à mesa, você só comia com alguma pessoa se você a aceitava. E para eles isso era inconcebível, aceitar um pecador, aceitar um publicano. Então a gente vê que começou a ter um grande impasse. Pessoas necessitadas aproximando de Jesus e pessoas que tinham ali uma grande discordância dos ensinamentos e da postura de Jesus. Todos os dois grupos reuniram e Jesus começou a contar essa parábola. E aí ele pergunta qual dentre vós, ou seja, de todos vocês, que se possuírem 100 ovelhas, tendo 99 no aprisco, no curral, ali num lugar seguro, num ambiente tranquilo e sereno, e que se perder uma, não vá atrás dela. Qual de vocês? E aí precisamos também resgatar aqui uma coisa. A ovelha naquele tempo, ele era considerado como um bicho de estimação.
Ele não era, porque através da ovelha provinha o leite, provinha a lã, e após muitos anos disso, provinha a carne. Então, a diferença dos nossos animais domésticos de hoje, o mais comum, cachorro e gato, é que depois de um certo tempo eles se alimentavam. Mas existia todo um processo para isso. Não era como nós enxergamos isso hoje. A ovelha ela era cuidada, havia um ritual de limpeza e purificação, havia um momento de oração pedindo para que Deus recebesse através do sangue a alma da ovelha que estava dando a vida dela para sustentar a vida daqueles que estavam ficando, que eram seus donos, que eram ali seus familiares. Então havia toda uma troca maior do que nós conhecemos hoje. Não era simplesmente como nós vamos hoje no açougue e compramos uma carne. Era feito todo um cuidado. Essas ovelhas, possivelmente, muitos estudiosos acreditam que elas tinham nome, de tanto que elas eram bichinhos de estimação. Elas tinham nome. Então imagine você com seu animalzinho de estimação, se você tivesse um pequeno sítio, uma fazenda, e tivesse 99 bichinhos de estimação, quando um fugisse. Então, essa é a situação. É isso que eles estão sentindo, como um animal de estimação que fugiu de casa, como aquele seu cachorrinho, ou seu gatinho, ou algum outro animal de estimação. Se ele sumir da sua casa, você já sabe como você se sente. É essa busca espiritual que Jesus está evocando para a parábola. E aí ele fala que vai mais, você vai buscar, procurar até encontrá-la. Nós não somos assim hoje em dia. Quando alguém perde um cachorrinho, um gatinho, colocam fotos em todos os lugares, coloca nas redes sociais. Se alguém encontrar, dá recompensa. Às vezes contrata até esses carros que anunciam na rua. Olha, estamos procurando um animalzinho assim, de tal raça, de tal cor, atende pelo nome tal, né? E a gente percebe que as pessoas se compadecem com isso, e as pessoas ajudam e compartilham. Não, você vai encontrar, você vai conseguir. É essa sensação que nós precisamos evocar quando ele fala da ovelha perdida. É isso que nós precisamos sentir do que ele está falando, porque era essa sensação das pessoas que estavam lá. E aí, quando ele encontra ela, com alegria, ele a coloca nos ombros. Por quê? Porque entendemos que, como ela se perdeu e ficou algum tempo longe, ela ficou ali algum tempo sem alimento, sem água, com medo e cansada. Porque as ovelhas são animais que precisam sempre de muito cuidado, porque elas têm uma grande dificuldade de se alimentar e sobreviver sozinhas. Elas necessitam de um cuidado um pouco mais especial. Ainda mais depois que, antigamente, muitos anos antes disso aqui, elas eram selvagens. Mas depois que elas foram domesticadas, elas ficaram extremamente domesticadas. E por isso elas têm dificuldade de sobreviver fora do ambiente doméstico, sem o pastor estar ali cuidando, mostrando aonde que vai, aonde que não vai. E aí depois de colocar elas nos ombros, ele retorna para o seu vilarejo. Esses vilarejos sempre eram bem pequenos, haviam poucas pessoas. E quando ele chega em casa, ele convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Esse alegrai-vos, no original, vem nos remeter uma ideia de festa. Hoje nós interpretaríamos como festa. Esse alegrai-vos, olha, eu encontrei minha ovelha perdida. Vamos fazer uma festa? Vamos festejar? Então reunia ali algumas pessoas e fazia uma festa. Você já participou de alguma festa quando encontrou um cachorrinho, um gatinho ou uma pessoa? Se você já participou desse tipo de festa, você deve estar entendendo melhor o que ele está querendo dizer. Todos nós já participamos de algum tipo de festa, de algum tipo de celebração. É um momento que nós queremos estar com a família, junto com as pessoas que amamos, com as pessoas que gostamos e compartilhar da nossa alegria. Talvez a data hoje mais próxima e comum disso
dependendo da região que você mora, mas geralmente na nossa região é o Natal, onde estamos junto com as pessoas que amamos e compartilhando das coisas que amamos. Seria mais ou menos isso, é uma grande festa, porque encontramos aquela ovelha que se perdeu. E ele termina dizendo que haverá mais alegria no céu por uma ovelha que estava perdida e retornou, do que por aquelas 99 que estavam ali seguras. Nessa parábola, nós podemos utilizar vários elementos e retirar mais essências espirituais do que nós já tiramos até agora. Porque toda vez que vamos interpretar um texto bíblico, como existem diferentes níveis de interpretação, nós vamos no superficial primeiro, para que todos tenham intimidade com a passagem, para que todos estejam entendendo o que está sendo dito, para que todos estejam entendendo todas as pessoas que estão envolvidas. Então ali tinham pessoas, publicanos e pecadores, que nós já falamos que são aquelas pessoas que eram consideradas de má vida, e tinham os intelectuais da época. E Jesus estava falando para todos eles. Mas mais do que isso, todo aquele povo era um povo agrário. Era um povo que estava acostumado em ter a agricultura e principalmente ovelhas no seu contexto social. Então, quando ele vai e conta das ovelhas, a primeira coisa que ele faz é dizer para todos os homens o que Deus quer e espera que nós façamos para as outras pessoas. Olha, se tem 99 com você, vá atrás daquela que está perdida, insista, faça o que for possível, porque talvez ela precise de você. Então, os homens que eram os responsáveis por cuidar das ovelhas, que eram os pastores da época, entenderam a mensagem. Falou, opa, então eu estou entendendo que esse Deus realmente ama muito. Estou começando a entender o quanto esse Deus ama. E aí, nós vamos um pouquinho mais profundo nessa história. Uma coisa que a parábola vem nos trazer é que uma única pessoa faz falta. Muita falta. Talvez hoje, com a população de mais de 7 bilhões de habitantes, nós perdemos um pouquinho a qualidade de falar e de mensurar as pessoas. Nós vemos no noticiário, agora, nesse instante, estamos passando por uma pandemia, e nós não vamos dizer o nome, porque esse vídeo estará no YouTube, existe uma probabilidade aí de ser vetado, de ter algum problema, né, devido ao excesso de informação que está tendo, mas estamos tendo uma pandemia, e dentro dessa pandemia, quando sai no noticiário, morreram 30 pessoas, e a gente fala, ufa, só 30 pessoas. A parábola vem nos dizer que uma única pessoa é importante. Uma única pessoa é extremamente importante. E aí às vezes a gente fala assim, num país morreu 1000, mas no outro morreu 2000 pessoas. Melhor no que morreu 1000. Isso é uma forma simplista de olhar para isso. Porque a parábola vem nos dizer que cada pessoa, cada um de nós que estamos assistindo nesse instante esse estudo é extremamente importante para Deus. Assim como todos os outros 7 bilhões. Todos somos extremamente importantes para Deus. É a primeira coisa que a parábola vem dizer. Não há ninguém que não seja importante para Deus. Por mais que você pense que existem algumas pessoas que não são merecíveis de amor, de harmonia, de concórdia, de perdão, para Deus elas merecem. E mais, muito mais. Deus vai até cada uma delas. Deus vem até cada um de nós. Porque muitas vezes nós temos uma impressão que nós falamos assim, nós precisamos buscar Deus, nós precisamos buscar Deus quando acontecem essas atrocidades. Preciso ir mais na minha religião, no meu templo religioso, no centro espírita, na casa espírita, ou em uma igreja, ou em terreiro, aonde que você acredita ser
o melhor lugar que você se sinta bem. Isso é independente. A questão é que isso é quando nós fazemos um movimento para Deus. Mas durante toda a eternidade, durante o tempo todo, Deus está em busca de nós. Deus está em busca de você. O tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e assim por diante. Ele sempre está em busca de cada um de nós. Não importa o quanto nós estivermos perdidos, Deus sempre está em busca de nós. E Ele pede para que, se nós já estamos no caminho, que nós já estamos com um pouco de comunhão com Ele, ou em muita comunhão com Ele, que nós o auxiliemos a buscar os outros que também estão perdidos. Porque aqui na parábola, a ovelha, como animal irracional, ainda na escala evolutiva, não tem livre-arbítrio, não tem um pensamento contínuo profundo, não tem discernimento, não tem bom senso. E como nós já temos isso tudo, ele nos conclama para que nós o auxiliemos nessa busca. Nessa busca. E essa conclusão nós tiramos de uma fala em que Jesus tem no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 29, onde que ele diz que nenhuma pessoa se perderá. A fala de Jesus é a seguinte: e meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Então não importa as nossas crenças, o quanto tal pessoa é ruim, o quanto tal pessoa faz coisas de ruim, essa pessoa não merecia isso, essa pessoa não merecia aquilo. Não importa. Para Deus, ela merece todo amor, perdão e misericórdia possível. Somos responsáveis pelos nossos atos. Nós, devido a essa responsabilidade, responderemos às nossas faltas através da lei de causa e efeito, mas isso não diminui em nenhum ponto, em nenhum momento, o tamanho da misericórdia divina para com todos nós. Isso é bem importante que nós possamos frisar em nossa mente, em nosso coração. E dizer que, se por hora eu não consigo compreender aquela pessoa, oh Deus, vá lá você e compreenda. Eu vou pedir para que ela esteja aberta para a sua busca, para que ela possa lhe compreender melhor, lhe aceitar na vida dela. E não amaldiçoá-la, não maldizê-la e etc., como geralmente nós fazemos. E o que essa parábola também nos faz refletir é sobre se nós, que somos seres humanos comuns, pessoas comuns, falíveis, imperfeitos, ainda temos muito a aprender. Espiritualmente falando, nós estamos no começo da escala evolutiva. Também quem nos vem nos dizer isso é a doutrina espírita, quando Kardec coloca lá a classificação dos espíritos em 10, que ele falou que isso não é absoluto, porque existem várias nuances, vários pormenores, que não dava para detalhar, que essa evolução é infinita, mas ali para o nosso entendimento ele dividiu em 10, indo do mais imperfeito ao mais perfeito, e o mais perfeito ele chamou de espíritos puros. E ao chamar de espíritos puros, dá uma impressão para nós que aí resolveu, estamos evoluídos suficientemente e acabou. Mas o Espírito São Luís, na Revista Espírita, ele fala que quando chegamos à escala do Espírito Puro, começa uma nova jornada para nos tornarmos Cristo. Significa que existem muito mais coisas para a gente aprender do que nós imaginamos. Para nós, que somos humanos e estamos longe dessa condição ainda, nós deixamos 99 num cantinho e vamos buscar uma. Imagina o que Jesus, que é o bom pastor, pode fazer por nós. Já imaginou isso, meu irmão? Já imaginou isso, minha irmã? O que Jesus pode fazer por cada um de nós? O que Jesus pode fazer na sua vida? O que ele tem feito na sua vida? Eu sei que muitas vezes a gente não consegue enxergar muito bem.
A gente tem uma grande dificuldade de enxergar as coisas boas, as pessoas boas, as circunstâncias boas ao nosso derredor. Mas é porque nós acostumamos a ver aquilo que não é bom, que não é produtivo. E precisamos habituar a buscar as coisas boas, primeiramente dentro de nós, para que possamos identificar elas fora de nós. Esse é o maior dos desafios. E é aqui que a parábola vem nos conclamar. Porque quando Jesus conta para os pastores isso, ele fala: olha, como eu sou o bom pastor e faço isso, eu quero pedir para que vocês aprendam a fazer também. Aprendam a fazer também. Aprendam a ir buscar aqueles que estão necessitados. Auxilie um pouco mais. Doa-se um pouco mais ao próximo. Então, é um convite. E esse convite é feito para nós durante todo o Evangelho de Jesus. E podemos aprofundar mais nisso durante toda a Bíblia, durante todos os textos sagrados, durante todos os ensinamentos da doutrina espírita. É esse convite sempre o convite mais importante, para que nós façamos a nossa parte e buscamos em nós coisas boas para que identifiquemos nos outros, para que possamos potencializar essas coisas boas nos outros. Jesus, no Evangelho de João: eu sou o bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Durante muito tempo foi interpretado a crucificação de Jesus nessa frase, que ele entregava a vida. Mas a crucificação de Jesus, a crucificação é simbologia de morte. E não é isso que ele está falando. Quando ele fala entregar a vida, é a vida em abundância. É ele sair lá dos cismos siderais, lá das moradas celestiais que ele estava, e vir habitar conosco aqui na terra. E ensinar e exemplificar tudo aquilo que ele já viu. Já imaginou o quanto de coisas boas e grandiosas que Jesus já viu durante a evolução dele? E ele veio compartilhar conosco muitas dessas coisas grandiosas. Muito delas. É essa vida que ele está falando. E durante o tempo que ele viveu em corpo de carne, que os estudiosos acreditam que foram 3 anos, durante esse tempo ele falou e demonstrou o quanto era bom viver com o Pai, em harmonia, em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. É dessa vida que ele está falando. É essa vida que ele está convocando. E essa vida, ele vem nos dizer que essa vida que ele propõe é uma vida em abundância. Em abundância de quê? De Deus nas nossas vidas. Amor abundante. Porque Deus é amor e amor em abundância, ele está em Deus. Porque independente das circunstâncias que tivermos fora de nós, nós estaremos em amor interno. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, haverá dores, haverá dificuldades, mas a diferença será interna. A diferença será a proposta de buscar o amor, de buscar compreender essas necessidades de evolução para todos nós, de conhecimento, de sabedoria e principalmente da educação do nosso sentimento, porque os nossos sentimentos eles são bem deseducados. Nós temos uma grande dificuldade de compreender quando é uma coisa, quando é a outra. Nós estamos bem, de repente estamos maus, né? Nós temos uma bipolaridade emocional gigantesca. E dentro dessa educação de sentimentos, buscar compreender que quem está no leme é Jesus, que quem controla a evolução do planeta Terra é Jesus. Como ele mesmo diz, todos aqueles que ele me deu, aqueles que Deus confiou para que eu possa contribuir, auxiliar, demonstrar como é a evolução, como evoluir, nesse sentido do aqueles que ele me deu. Por isso que Jesus está conosco o tempo todo, buscando com que nós possamos alcançar a nossa evolução espiritual, para que nós possamos alcançar a nossa ascensão moral. Não moralistas, mas moralizados. Porque moralista é aquele que tenta moralizar o outro a qualquer custo antes de moralizar a si mesmo. Moralizado é aquele que, através da fala e do exemplo, se torna uma pessoa melhor, torna um mundo melhor e torna
as outras pessoas melhores com a sua transformação. Compreender que tudo aquilo que está perdido, tudo aquilo que está distante de Deus, Deus tem um carinho muito grande por aquilo e nos convoca para que nós auxiliemos para que aquilo seja trago de volta. Porque haverá muita festa no céu por cada um daquele que estava longe, retorna à casa do Pai, retorna aos braços do Pai. Ou, como nós preferimos dizer hoje, né, evolui e compreende, expandindo a consciência, o quanto Deus está em nós e manifesta no nosso planeta, em todo o universo, através de nós. Imagine como será esse momento para você quando você perceber Deus manifestando através de você para as outras criaturas. Esse é o grande e imenso convite que fica dessa parábola para o dia de hoje. Muito obrigado, agradecemos imensamente a oportunidade e por você estar aqui, buscando também, assim como nós, uma reflexão profunda e a nossa melhoria interior. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de revisitar os vossos ensinamentos, de receber novas lições através dos vossos exemplos, das vossas palavras, das escrituras que os apóstolos nos trouxeram e os seus discípulos, que nos faz recordar um pouco mais de você, que faz diminuir essa grande saudade que sentimos de estar em você. Que possamos permitir que a nossa vida seja um pouco mais conduzida pelas tuas mãos, pela tua mente, pelo teu coração, porque tu sabes muito melhor do que nós aquilo que necessitamos para evoluir, para nos transformarmos. Que possamos permitir que Deus, nosso Pai, se morada em nós e manifeste, não somente nesse plano físico, mas principalmente no plano espiritual das nossas vidas, para que possamos, enfim, sermos pessoas de bem, em comunhão com Deus nosso Pai, assim na terra como no céu, assim como aqui no plano físico, como no plano espiritual. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.